Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estudaremos a última lição do trimestre sobre a carta de Paulo aos Romanos. Gosto muito desta carta aos Romanos, amigo ouvinte, porque mostra o amor de Deus em nos salvar unicamente pela graça de Jesus. Você e eu somos incapacitados de nos salvarmos, mas Deus toma a iniciativa, Deus resolve o problema e nós podemos nos apropriarmos desta solução divina, deste amor divino, pela fé que exercemos na pessoa de Cristo e no seu sacrifício substitutivo por nós. Hoje vamos estudar o que Paulo disse sobre a vida cristã na sua carta aos Romanos, alguns aspectos do que ele afirmou sobre a vida cristã no capítulo 14 mais especificamente, mas também analisaremos alguns detalhezinhos do capítulo 15, né? E, obviamente, daremos aí uma pincelada no final da carta aos Romanos, né, no capítulo ali 16. Será muito bom, amigo ouvinte, aprendermos alguns aspectos finais desta carta preciosa, para vermos como devemos nos portarmos como cristãos, como deve ser a nossa vida cristã. Afinal, em Romanos capítulo 14, verso 10, é dito que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Se de uma forma ou outra você e eu seremos avaliados por Deus, isso significa que a nossa vida cristã ela é importante. A nossa postura, a nossa conduta é importante. Eu sei que muitos cristãos não gostam de ouvir esta palavra juízo, porque pensam o seguinte: bom, se eu sou salvo em Cristo, por que eu preciso me preocupar com o juízo? Porém, você não pode esquecer que a doutrina do juízo é bíblica. E Paulo, em Romanos 14, 10, diz claramente que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ou seja, isso inclui cristãos. Paulo está incluindo-se aqui em Romanos 14, 10. Mas a pergunta continua: por que Deus tem que julgar alguém que é salvo em Cristo? A resposta não é difícil de compreender se você avaliar que o julgamento de Deus tem fases diferentes e propósitos diferentes. A fase pré-advento, que ocorre antes da segunda vinda de Cristo, tem o propósito de demonstrar perante o universo a maneira como Deus lidou com cada pecador, para que os anjos percebam que quem estará no céu realmente aceitou a Cristo como Salvador e Senhor e viveu de acordo com esta graça transformadora. Apenas Deus, amigo ouvinte, conhece o nosso interior. Os seres celestiais não o conhecem. Então Deus precisa da fase pré-advento para lhe demonstrar ao universo quem será digno da primeira ressurreição, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Deus não precisa de um julgamento porque Deus sabe quem lhe pertence. Mas lembre-se, os anjos, os seres celestiais, não são oniscientes como Deus. Esse juízo pré-advento é o juízo pelo qual você e eu passaremos. Deus vai vindicar o nosso caráter perante o universo e por isso não precisamos realmente ter medo do juízo, se permanecermos em Cristo. Se não permanecermos em Cristo, precisamos ter realmente medo do juízo, porque Cristo é o advogado, é o intercessor apenas daquele que o aceita como advogado. Já a segunda fase do juízo não tem nada a ver com os filhos de Deus. É a fase que ocorre durante o milênio. De acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, e 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, no milênio Deus vai agora demonstrar para os salvos a forma como ele lidou com cada ímpio. Já pensou, amigo ouvinte, o quanto seria triste e ruim o céu se ao chegar lá você obtivesse surpresas e não soubesse o porquê dessas surpresas? Por exemplo, você chega no céu
e vê lá pessoas que você tinha certeza que não estariam. E ao mesmo tempo você não vê pessoas lá que você tinha certeza que estariam. Pois Deus vai mostrar para você como Ele julgou cada caso para você entender que não houve injustiça da parte de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 2 e 3 que julgaremos até os anjos, até os demônios, aqueles que rejeitaram a Deus. Vamos avaliar a vida deles e perceber as oportunidades que Deus deu para cada um. Já depois do milênio ocorre a terceira fase do juízo, que é o castigo e a execução dos ímpios. De acordo com Apocalipse 20, versos 7 a 10, os ímpios serão jogados no lago de fogo juntamente com Satanás. Serão castigados, punidos proporcionalmente às suas obras, para depois serem totalmente aniquilados. Então veja, 3 fases do juízo. Pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo. Você pode ler sobre isso, por exemplo, em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. A segunda fase, que é a fase milenial, ocorre durante o milênio, de acordo com 1 Coríntios 6, 2 e 13 e Apocalipse 20, versos 4 a 6. E a terceira fase do juízo, que é a execução da sentença, que é em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. Veja como Deus é bom. Deus só executa a terceira fase, que é a execução, depois que Ele mostra para o universo como lidou com cada justo, na fase pré-advento, e depois que Ele mostra para todos os salvos no céu como Ele lidou com cada ímpio que não aceitou a salvação. Isso durante o milênio. Deus realiza 2 fases antes para depois executar a sentença. Então é por isso, amigo ouvinte, que você deve ter certeza da salvação. Mas ao mesmo tempo você deve lembrar que haverá uma fase do juízo também para os justos. E, portanto, os conselhos de Paulo ao longo desta semana a respeito de como devemos nos portarmos na vida cristã são fundamentais, porque o nosso comportamento como cristãos vai demonstrar se realmente a graça salvadora faz parte das nossas vidas. Aguardo a você então no programa de amanhã. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Paulo ensinou que faz parte da vida cristã aprendermos a tolerar os fracos na fé. Quem são os fracos na fé? São pessoas mais sensíveis, com uma certa imaturidade espiritual, que precisam de mais tempo para compreenderem certos assuntos. E ao invés de brigarmos com tais pessoas, Paulo diz: tolere-as. Isso não significa, obviamente, aceitar as opiniões delas, mas precisamos aprender a respeitar as opiniões de tais pessoas. Vou ler para você o que está em Romanos 14, 1 a 3, que diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Muitos cristãos sinceros têm interpretado esse texto como uma abolição às leis dietéticas de Levítico 11. Eles alegam que Paulo está dizendo que há cristãos que creem que podem comer qualquer coisa, inclusive carnes imundas, e que por isso devemos respeitar tal opinião e deixar que o cristão coma carne imunda. É óbvio que até mesmo o cristão que come carnes imundas tem que ser respeitado. Porém, devemos destacar que o assunto em Romanos 14 não é carne imunda. Nós não devemos interpretar um texto fora do seu contexto. Quando você lê Romanos 14, 1 a 3, você percebe que o princípio aqui é o quê? Devemos respeitar a opinião de cada um. E no que diz respeito a quê? Os eruditos dizem que muito provavelmente a discussão aqui é em relação a carnes sacrificadas a ídolos. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 8,
que foi escrito ali, no mesmo período aproximado de Romanos, no capítulo 8, mais especificamente no verso 4, Paulo está lidando com um problema que pode também estar se repetindo aqui na igreja de Roma, pode estar ocorrendo na igreja de Roma. Em 1 Coríntios 8, 4, diz assim: então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Paulo começa a discutir a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. É bem provável que em Romanos 14, quando Paulo fala para acolhermos o débil na fé e não ficarmos discutindo com ele acerca de alimento, ele está tratando exatamente disso, do comer ou não uma carne que houvesse sido sacrificada a um ídolo pagão. Então haviam pessoas fortes na fé que sabiam que comer uma carne oferecida em um templo pagão, mas depois vendida no açougue, isso não traz problema algum para a vida cristã, porque na verdade não existe um outro Deus, só existe um Deus verdadeiro. Porém, há pessoas débeis na fé, ali de acordo com Romanos 14, 2, que tinham tanto medo de comer uma carne que tivesse sido sacrificada num templo pagão, que esta pessoa comia só legumes, de tanto medo de ser contaminada espiritualmente por tal carne. E aí qual é o conselho de Paulo? Quem come carne sacrificada a ídolo, não despreze o que não come. Ou seja, se ele tem medo, se ele sente-se mal, respeite a opinião dele. E o que não come uma carne sacrificada a um ídolo, ou seja, o débil na fé, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Eu gosto muito deste capítulo, porque ao mesmo tempo em que Paulo nos ensina a respeitarmos aos débeis na fé, Paulo também estimula os débeis na fé a respeitarem aqueles que não o são. Nós temos que parar, amigo ouvinte, de como igreja somente valorizarmos a opinião do débil na fé e não valorizarmos a opinião daquele que também é mais maduro na fé. Aqui o conselho é para ambos os grupos. O que sabe que algumas coisas não têm nada a ver, tem que aprender a respeitar aqueles mais sensíveis. E aqueles que são mais sensíveis também não podem ter uma posição arrogante e desprezar a opinião dos outros. Em assuntos que são secundários e que não contradizem princípios da palavra de Deus, precisamos aprender a conviver com as diferentes opiniões. É isso que Paulo está nos ensinando. Portanto, amigo ouvinte, jamais pense que Paulo aqui está, por exemplo, menosprezando as leis dietéticas de Levítico 11. Ali é um princípio de saúde. O não ingerir carnes imundas é um princípio de saúde que diz respeito ao cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo. O assunto em Romanos 14 é outro. Tem mais a ver com carnes sacrificadas a ídolos. E mais, após essa orientação de Paulo, a igreja judaica cristã de Roma, não percebemos nenhum cristão utilizando carnes imundas. Não há nenhum relato bíblico acerca disso, nem na história. Então, portanto, é óbvio que os cristãos que leram esse texto originalmente não entenderam que Paulo estivesse abolindo Levítico 11, até porque Paulo não tem essa autoridade. Só quem pode abolir algo da Bíblia é Deus. E se Deus, se Cristo, o Espírito Santo, se as pessoas da Trindade não o fizerem, é óbvio que Paulo não iria fazê-lo, não é? Obrigado por sua companhia, espero contar com a sua presença amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar analisando os capítulos finais de Romanos para aprendermos como que deve ser a nossa vida cristã enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, enquanto aguardamos o juízo final. Aqui em Romanos 14, 10, texto que eu já li e até mencionei no sábado, quando iniciei o estudo dessa semana, Romanos 14, 10 diz o seguinte: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
O argumento de Paulo aqui é o seguinte: você e eu não devemos julgar as pessoas. Temos que fazer uma diferença entre avaliar comportamentos, posturas, de julgar. Você avaliar se algo que alguém faz é certo ou errado, não tem problema algum. Nós somos seres racionais. Temos que avaliar. Porém, quando você avalia para julgar, aí você já está errando. Você tem que avaliar para aprender com o certo e com o errado, com aquilo de errado e aquilo de certo que a pessoa fez, e você tem que avaliar para ajudar, para amar. Romanos 14:10 diz que nós não devemos julgar ninguém. Por quê? Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Ou seja, se nós seremos julgados, como que nós temos aptidão para julgar? Nenhuma. Apenas o Senhor tem a plena capacidade de julgar o ser humano. E nós somos muito hipócritas, porque gostamos de julgar os outros, muitas vezes com dureza, como uma forma de nos escondermos dos nossos próprios pecados. Julgamos os outros por causa dos erros deles, mas muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa. E muitas vezes fazemos comentários, juízos acerca das pessoas por fazerem um erro. Mais especificamente quando alguém comete um pecado sexual, mas no íntimo estamos doidos para fazer a mesma coisa, praticar a mesma coisa errada. Você percebeu como é imaturo julgar alguém? Nós precisamos avaliar as pessoas, os comportamentos delas, para instruí-las a ficarem dentro da palavra de Deus. Mas julgar, amigo ouvinte, isso só pertence a Deus. Até porque nós somos muito hipócritas. E muitas vezes julgamos os outros para tentarmos aliviar um pouco a nossa consciência culpada dos nossos próprios pecados. Além disso, devemos considerar, amigo ouvinte, que só Deus pode, de verdade, avaliar cada pessoa individualmente. Em Romanos 14:11 é dito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Quando fala aqui que todo joelho se dobrará diante de Deus, quer dizer que toda pessoa de uma forma individual reconhecerá que Deus tem razão. E demonstra também nesse texto de Romanos 14:11 que cada pessoa será avaliada individualmente por Deus. Apenas o Criador sabe de onde nós realmente viemos, quais são as consequências hereditárias positivas e negativas que temos nos nossos genes, dos nossos ancestrais. Só Deus sabe das nossas reais lutas contra o eu, contra o pecado. Só Deus conhece nossas reais virtudes e nossos reais defeitos. Só Deus conhece o contexto como um todo no qual fomos formados. Só Deus conhece os nossos traumas. Só Deus conhece nossa constituição genética. Só Deus conhece a nossa estrutura mental e psíquica. Só Deus conhece a nossa estrutura familiar. Só Deus conhece o nosso contexto social. Só Deus conhece as nossas limitações intelectuais. Ou seja, só Deus pode julgar alguém. Em João 5:22 é dito que Jesus é o nosso juiz. Apenas Ele pode avaliar cada ser humano de forma individualizada. E por isso, quando você julga alguém, você está desobedecendo a Deus e está, de certo modo, até blasfemando. Eu estou dizendo de certo modo para não exagerar também no que eu estou apresentando, porque eu gosto de ser bíblico e equilibrado, porque a Bíblia é equilibrada. Mas, de certo modo, quando julgamos alguém, nós estamos blasfemando, porque nós estamos nos colocando num lugar, numa função que não nos pertence. Essa função pertence só a Deus. E não é correto o ser humano querer assumir um papel que pertence a Deus. E eu quero finalizar lendo aqui o que Jesus diz em Mateus 7:1-4 para aqueles cristãos que, infelizmente, julgam os outros
desconsiderando que eles, na verdade, é quem serão julgados no juízo e que, portanto, eles não têm direito de julgar ninguém. Você e eu somos réus, não juízes. Apenas Deus é o juiz. E em Mateus 7, 1-4, na Nova Versão Transformadora, tradução que eu escolhi para lermos aqui, diz o seguinte: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Olha esse ponto. A forma como você julga os outros, Deus usará para julgar você. Se você julga ou avalia com amor para ajudar, Deus fará o mesmo com você. Se você julga para pisar, criticar, menosprezar, difamar, Deus vai cobrar pesado de você. E continua verso 3. Porque você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Jesus é impressionante. Ele mostra claramente que muitas vezes queremos julgar e tirar o tronco, ou melhor, o cisco do olho das pessoas para tentarmos nos escondermos do tronco, da trave que se encontra nos nossos próprios olhos. Mudemos esta postura hipócrita. Primeiro, porque seremos condenados por Deus se continuarmos com ela. E segundo, porque nós nunca seremos saudáveis emocionalmente e espiritualmente enquanto não pararmos de julgar os outros, ao invés de avaliarmos e julgarmos a nossa própria vida. Finalizo, amigo ouvinte, desejando a você um Feliz Natal. Celebre você ou não esse período do ano. Você e eu precisamos lembrar que um dia Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida nele. Que Cristo seja o centro do seu Natal, da sua vida, que as bênçãos dele sejam derramadas grandemente sobre a sua família. Então, um Feliz Natal e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro ensinamento de Paulo em Romanos 14 e que deve fazer parte de nossa vida cristã enquanto aguardamos a Jesus é o de que nós devemos nos lembrarmos de que somos responsáveis, de certo modo, em darmos um bom exemplo para os nossos irmãos na fé. Em Romanos 14, Paulo está discutindo a questão dos fracos na fé. Ele diz que devemos tolerar os fracos na fé, mas também diz para os fracos na fé respeitarem a opinião daqueles que pensam diferente deles. Quando a questão não envolve um princípio da palavra de Deus em transgressão, nós precisamos respeitar as diferentes formas de pensar. Afinal, temos uma estrutura mental, um arcabouço teórico, diríamos assim, um nível cultural e intelectual diferente. Cada um está dentro do seu nível e precisa haver um respeito e uma compreensão mútua, não é? Entretanto, Paulo diz que mesmo que alguns de nós sejam mais maduros na fé do que outros, devemos, de certo modo, nos preocuparmos com aquilo que podemos fazer para influenciar negativamente a vida das pessoas. Ao mesmo tempo em que em Romanos 14 Paulo diz que não há nenhum problema em comer uma carne sacrificada a ídolo, e isso ele diz também em 1 Coríntios 8, ele também argumenta o seguinte: veja, se a carne que você come vai servir de tropeço para um irmão que é mais fraco na fé, então é melhor não comer carne. Você entendeu a postura dele? Ele diz para o forte na fé: veja, não tem problema comer uma carne que foi sacrificada num templo pagão. Isso é indiferente. Agora, se você fizer isso na presença de uma pessoa que é mais sensível e que acha que isso vai trazer contaminação espiritual, então evita.
É melhor não comer carne se for para levar um filho de Deus a tropeçar na fé. Então Paulo mostra aqui em Romanos 14, 22 que nós temos sim, de certo modo, uma responsabilidade pelas pessoas. Vou ler para você o texto. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. É o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 14, verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, haviam cristãos que se preocupavam com o comer ou não uma carne sacrificada a ídolo. E Paulo relembra em Romanos 14, 17 o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa entender que você não pode ficar discutindo esse tipo de questão com as pessoas, porque a salvação é um dom de Deus. E mesmo, e obviamente o assunto aqui não tem nada a ver com carnes imundas, a questão de carnes imundas também não compra o direito ao céu, mas o cristão tem que ter em mente que o comer carnes imundas pode influenciar negativamente, sim, no seu processo de santificação. Porque se Deus considera isso uma prática abominável e o corpo o templo do Espírito Santo, temos uma responsabilidade para com isso. Agora, o detalhe de Romanos 14 é o seguinte: não brigue com o seu irmão. Se ele crê que comer carne sacrificada a ídolo vai trazer contaminação espiritual, então não faça isso na frente dele para você não fazê-lo tropeçar na fé. O que Paulo está dizendo aqui é que você e eu não vivemos num vácuo ou não somos ilhas isoladas. Aquilo que nós fazemos vai, de certo modo, influenciar as pessoas. Então, se você sabe que alguns assuntos na igreja não têm nada a ver, e eu digo por experiência, tem questões que não têm nada a ver. Não tem a ver com princípio bíblico, não tem a ver com nenhum aspecto da revelação profética. Então, se for para trazer escândalo para um irmão fraco na fé, então deixemos ele na opinião dele e mantenhamos a nossa opinião. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho um certo cuidado porque às vezes como igreja nós usamos a desculpa do fraco na fé para manter as pessoas na ignorância. Eu não percebo isso na Bíblia, pelo contrário. Em Oséias 8, verso 4 é dito: meu povo perece por falta de conhecimento. Então precisamos ter muito cuidado realmente em não ferir a consciência das pessoas que são mais sensíveis espiritualmente. Precisamos ter paciência com elas, não ficar brigando, não ficar discutindo. Deixe esse irmão viver a sua fé. Agora, isso também não é desculpa para manter o outro irmão na ignorância. Como igreja, precisamos trabalhar para que as consciências fracas sejam fortalecidas. Então isso também é muito importante e faz parte do texto e do contexto bíblico. Amanhã daremos sequência, pela graça de Deus, ao nosso programa. Eu espero ter mais uma vez a sua companhia. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Não poderíamos deixar de falar ao longo desta semana sobre a importância de observarmos um dia para Deus. Eu devo dizer que isso faz também parte da vida cristã enquanto aguardamos a volta de Jesus. Você pode estar dizendo: Leandro, eu acho que você está falando uma bobagem. Porque em Romanos 14, que é o capítulo que você está estudando conosco no rádio nessa semana, Romanos 14, verso 5 diz claramente que cada um pode definir o dia que quiser para aguardar. Eu gostaria de lhe convidar a acompanhar o estudo nesta ocasião para você perceber que não é disso que Paulo está falando. Vamos ler Romanos 14, 5, que diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Cristãos sinceros têm visto nesse texto um ensinamento de Paulo de que o cristão pode guardar qualquer dia da semana, desde que o faça para Deus. Ou seja, o cristão pode escolher guardar o domingo, pode escolher guardar o sábado, ou pode-se escolher, por exemplo, guardar a sexta-feira, que é o dia sagrado para os muçulmanos. O que importa
é escolher um dia para Deus. Eu quero lhe mostrar que esta opinião não é bíblica. Primeiro motivo, Paulo não está tratando de dias de observância de ordem moral, diríamos assim. O assunto em Romanos 14 nada tem a ver com o sábado em si, porque este não era o problema que estava sendo tratado no contexto. Recorde-se que muito provavelmente o problema aqui em Romanos 14 tinha a ver com comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. Neste contexto, dias festivos são mencionados. Não cremos se tratar do sábado aqui, porque não se percebe, após Paulo ter escrito Romanos, não se percebe tanto no registro bíblico quanto fora da Bíblia, nenhum cristão passando a guardar qualquer dia da semana por causa dessa orientação de Paulo. Então, seja lá como eles entenderam este capítulo, eles não entenderam como uma autorização para guardar um novo dia. Então, esse é o primeiro ponto. Você vê, por exemplo, Paulo, em Atos 16:13, mesmo num território pagão, Paulo observou o sábado. E depois ele observou o sábado em territórios onde haviam sinagogas judaicas, em Atos 17:2, 18:13:4. É muito incoerente pensarmos o seguinte: bom, Paulo guardava o sábado, mas ele dizia para os cristãos de Roma, olha, cada um escolhe o dia que bem entender. Não, isso é incoerente. Paulo deveria dar o exemplo. Então, se para Paulo qualquer dia é santo, ele teria guardado vários dias. Porém, no livro de Atos, vemos que até em territórios pagãos, Paulo guardou o sábado. Então, Paulo não está tratando do sábado em Romanos 14. Outro aspecto, Paulo não está abolindo o sábado porque Paulo não tem essa autoridade. Em Gênesis 2, 2 e 3, o único dia que Deus santificou e abençoou foi o sábado. Diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Não há no texto bíblico algo que diga que Deus abençoou e santificou todos os dias da semana. Então a ideia de que todos os dias são iguais para Deus, isso é um absurdo. A Bíblia não ensina isso. Todos os dias não são iguais para Deus, amigo ouvinte. Se fosse, ele não teria abençoado e santificado só o sábado. Mas alguém pode alegar, mas a Bíblia não diz que o sétimo dia era sábado. Por favor, basta ler Êxodo 28-11, onde a palavra sábado é mencionada e onde o texto remete a nossa mente lá para Gênesis 2, onde fala do sétimo dia. Então não tem dúvida, não tem como ter dúvida sobre isso. Qualquer pessoa disposta a aprender o que a Bíblia diz não vai ter dúvida. O sétimo dia é o único dia da semana, que é o sábado, e abençoado, santificado por Deus, e acabou. Não tem discussão. Agora, o que nós não podemos fazer realmente é crer na salvação pela obediência, pelas obras. Isso é uma outra heresia. A salvação é um dom que recebemos unicamente pela fé em Cristo. Agora, quando eu recebo um dom de Deus pela fé em Cristo, a fé em Cristo é acompanhada da santificação em Cristo por meio do Espírito. E neste processo, Deus vai me colocando em harmonia com a sua lei, inclusive em harmonia com a observância do quarto mandamento. O assunto em Romanos 14:5, quando trata dos dias, muito provavelmente tem a ver com o mesmo problema de Gálatas 4, 9 e 10. Paulo estava chateado porque os cristãos na Galácia estavam guardando dias, meses, tempos e anos, celebrações judaicas, de uma forma que Jesus estava sendo obscurecido. Eles não estavam percebendo que Cristo era o centro daqueles dias cerimoniais. Eles não estavam percebendo que eles deveriam encontrar a Cristo como o centro. Então, possivelmente, Paulo esteja se referindo em Romanos 14 às celebrações religiosas que estavam tentando, de certa forma, usurpar o lugar de Cristo. Paulo não é contra a observância dessas festividades, desde que Cristo não seja tirado do centro, porque tudo aponta para Cristo. Há outros intérpretes que pensam que os dias mencionados em Romanos 14 poderiam também ser dias de jejum.
Se você pegar uma obra da igreja cristã primitiva chamada Didaquê, no Didaquê realmente há uma crítica para quem jejuasse em certos dias da semana e não em outros. Então Paulo também poderia estar se referindo aqui a isso. Olha, ninguém tem que se intrometer no dia em que um irmão jejua ou deixa de jejuar. Cada um tem um dia definido na sua mente. Ou, como eu falei anteriormente, ninguém tem que se intrometer em relação às festividades que um irmão deseja celebrar. Cada um celebra quando quiser e da forma que quiser. Agora, que o sábado do 7º dia não é tratado no contexto é óbvio. Primeiro, porque o contexto não fala da observância do sábado, nem da lei de Deus. Segundo, não há nenhum registro histórico ou bíblico de a igreja cristã em Roma tendo mudado o dia de guarda. Terceiro, Paulo não ia ter autoridade para mudar a orientação clara de Deus em Gênesis 2, 2 e 3. Então, analisemos o texto em seu contexto para entendermos o que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar. Muito obrigado. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Eu espero mais uma vez ter a sua companhia. Fique na paz e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos coisas muito importantes ao longo dessa semana. Estamos aprendendo sobre a maneira como devemos levar a nossa vida cristã enquanto aguardamos a volta de Jesus e o juízo final. Hoje eu quero ler mais algumas dicas para você. Haverá uma breve recapitulação de ideias no que Paulo diz em Romanos 15, mas haverá uma ampliação também. Romanos 15, 1 a 3 é o texto de hoje. Diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Aqui existe um princípio muito importante, de que devemos nos preocuparmos mais em agradar ao próximo do que a nós mesmos. Paulo está falando isso aqui num contexto de uma discussão. Havia entre eles uma discussão, muito provavelmente no que diz respeito ao comer ou não uma carne sacrificada a um ídolo. E Paulo estava dizendo o seguinte: olha, não discuta com aqueles que são débeis na fé, com os que são mais fracos e sensíveis. Mesmo que você tenha razão, procure viver de modo que também agrade essas pessoas, para que eles não se escandalizem. Como eu disse ao longo da semana, isso não significa manter o fraco na fé na ignorância. Porque, como diz Oséias 8, verso 4, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Como igreja, eu destaquei ao longo da semana, precisamos não apenas transformar as consciências para aceitarem a Jesus, mas precisamos também fortalecer as consciências daqueles que são fracos e já aceitaram a Jesus. Todavia, este fortalecimento deve ocorrer dentro do tempo da pessoa. E enquanto a pessoa não adquire o grau de maturidade necessário para deixar de se preocupar com picuinhas, precisamos, como diz Paulo em Romanos 15, 1 a 3, suportar tais pessoas e nos preocuparmos em agradarmos ao nosso próximo. Tem várias coisas, amigo ouvinte, que eu gosto de fazer e acabo não fazendo, pelo menos entre os irmãos, porque acaba causando escândalo. Eu sei que nada tem a ver certas coisas, mas por que eu vou ferir a consciência fraca de um irmão que está se desenvolvendo na fé? Não tem necessidade. Devemos seguir o exemplo de Jesus, como diz Romanos 15. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes me dá vontade de chutar o balde, porque eu sou um indivíduo que abomina a ignorância, não é? Dos outros. Quando eu falo ignorância, é indisposição de aprender e de crescer. É uma coisa que eu não gosto mesmo. Porém, eu tenho que deixar o Leandro de lado, pedir ajuda ao Espírito Santo, para que o Cristo, o exemplo de Cristo, seja seguido. E procurar agradar mais os irmãos do que a mim mesmo. Não é fácil? Não é fácil, mas é necessário. Se pedirmos a Deus, Deus vai nos capacitar. E Deus, inclusive, vai nos dar os meios de ensinarmos os fracos na fé da forma correta, sem escandalizá-los, para também não mantê-los na ignorância. Devemos ser cristãos humildes, dispostos a permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós e por meio de nós. Espero você amanhã para finalizarmos o nosso estudo.
Que o nosso Criador te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos refletir nas declarações finais de Paulo em Romanos 16, 25 a 27, para aprendermos também lições espirituais e para finalizarmos com chave de ouro, diríamos assim, fecharmos com chave de ouro o nosso estudo do trimestre. Romanos 16, 25 a 27 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo encerrou a sua carta aos Romanos com uma gloriosa declaração de louvor a Deus. Esta é a maneira como deveríamos viver, dando declarações de louvor ao nosso Deus. Paulo elogiou a Deus por ele ser poderoso para nos confirmar no seu evangelho. Paulo louvou ou elogiou a Deus por ter revelado o plano de salvação pela morte de Cristo. Paulo elogiou a Deus por sua sabedoria eterna em ter elaborado um plano de salvação para nos salvar. Paulo elogiou ao Deus Criador por tudo que Ele é, por tudo que Ele foi e por tudo que Ele sempre será. Do mesmo modo, você e eu devemos aprender a elogiar, a louvarmos a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. A base da religião bíblica, a base do protestantismo, é a justificação pela fé em Cristo. Nós precisamos louvarmos, elogiarmos a Deus, o adorarmos por esta grande verdade que libertou a humanidade, que pensava que poderia ser salva por meio de indulgências. Temos que agradecer a Deus pelo movimento protestante que nos proporcionou encontrarmos o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Mas também devemos agradecer a Deus porque o Senhor tem os seus filhos sinceros no catolicismo, no espiritismo, no budismo, no hinduísmo e até mesmo no ateísmo. Só que muitos desses filhos de Deus ainda não sabem que são filhos de Deus. Com isso eu quero dizer que nós, que conhecemos a fé protestante, precisamos, amigo ouvinte, levar esta fé bíblica para todos aqueles que estão ao nosso redor. Porém, nunca nos esquecendo de que a nossa vida deve ser um louvor a Deus. Se fizermos da nossa vida um louvor a Deus, a nossa vida será uma bela canção e teremos poder do Espírito Santo para fazermos da vida dos outros também uma bela canção. Se Deus for o centro da sua vida, você terá uma experiência religiosa incrível com Ele no presente. E essa experiência religiosa no presente, que será incrível, ela preparará você automaticamente para as experiências religiosas futuras que você e eu teremos pouco antes de Cristo voltar. De acordo com Apocalipse 13, chegará um momento pouco antes da volta de Cristo em que a fé dos justos será provada. Dois poderes, um poder político e um religioso, se unirão para estabelecer uma falsa adoração a Deus. Para você estar preparado para este momento que ocorrerá pouco antes da volta de Cristo, segundo Apocalipse 13, você precisa ter uma vida com Deus digna hoje. Você precisa ter uma experiência espiritual impactante hoje. Você precisa ter uma vida de louvor e de elogios a Deus por aquilo que Ele fez hoje. Apenas vivendo o hoje, você garantirá
o seu sucesso no futuro. E faça da justificação pela fé em Cristo o centro da sua vida. Quando você errar, lembre-se de que você tem um advogado no céu, que é maior do que os seus pecados. E quando você acertar, não seja arrogante em gloriar-se a si mesmo. Lembre-se que você só fez o certo porque o Espírito Santo conduziu você a fazer o que é certo. Ou seja, louve a Deus por tudo e tenha-o como centro da sua vida, da sua experiência religiosa. Amanhã começaremos um outro estudo. Estudaremos no trimestre que vem sobre mordomia. O que é isso, Leandro? Mordomia, vamos trocar o termo, gerenciamento. Deus nos chama para sermos mordomos ou gerentes dele, para que administremos os recursos que ele nos deu. Como que você e eu podemos ser bons gerentes, bons gestores? É sobre isso que trataremos no próximo trimestre. Será uma honra ter a sua companhia. Um abraço carinhoso, fique na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.